Na semana passada, o nosso programa desembarcou na Cidade do México e contamos com a ajuda de brasileiros para conhecer alguns pontos turísticos e mergulhar na história da cidade. Chegou a vez de conhecermos melhor o perfil dos compatriotas que moram aqui. Quem são esses brasileiros que vivem no México? Por que estão aqui? O que fazem? Tudo isso e um pouco mais você acompanha a partir de agora no Planeta Brasil. Para traçarmos o perfil do brasileiro que mora no México, conversamos com o cônsul Márcio Araújo Lage. O senhor poderia traçar um perfil do imigrante brasileiro que mora aqui no México? Tem muitos brasileiros que são ou presidentes ou diretores de empresas brasileiras ou empresas estrangeiras no México, que vêm por um período morar aqui. Há professores universitários, há prestadores de pequenos de serviço, como modelos e jogadores de futebol. Grande parte dos brasileiros que estão no México chegam com um serviço temporário e têm intenção de voltar para o Brasil. Quais seriam então as dificuldades que o brasileiro imigrante tem para vir morar aqui no México? Bom, primeiro eu acho que é ter o visto apropriado para poder morar aqui, né? É difícil tirar esse visto? Tem uma certa burocracia natural para que se consiga o visto, mas tendo um emprego virá com facilidade. Acho que é muito fácil a adaptação, porque os países são muito parecidos. A língua é parecida, o povo é simpático. Há muitos paulistas morando aqui. Não sei se essa área é empresarial, então a grande maioria são paulistas. Então também já estão acostumados com o volume de uma cidade desse tamanho. Comparadas, a região metropolitana das duas cidades possuem similaridades. A Grande São Paulo tem cerca de 19,5 milhões de habitantes e a região metropolitana do México, 21 milhões. São Paulo congrega 39 municípios, contra 41 do México. Essas e outras características fazem destas duas metrópoles os maiores centros urbanos da América Latina. Mas nem todos os brasileiros que moram na Cidade do México estão acostumados com São Paulo, como é o caso da carioca Lúcia Maria. Essa adaptação é um pouco difícil, né? Num carioca se adaptar a uma cidade estilo São Paulo. Muito engarrafamento, é uma cidade muito dinâmica, uma cidade que não dorme. Eu acho que, em média, um brasileiro deve tardar cerca de talvez um ano para se adaptar bem à cidade do México, à comida mexicana. Agora, é uma cidade muito agradável, é uma cidade cultural. Como eu te disse, é uma cidade dinâmica. Então, sim, eu estou bem contente de estar aqui no México, uma cidade promissora, com muitas oportunidades de negócio. E sim, e somos países irmãos. Você me disse que o brasileiro se adapta fácil aqui. O mexicano também recebe bem o brasileiro? O mexicano recebe bem o brasileiro, recebe como outros países estrangeiros aqui. O grande problema que eu acho que o brasileiro enfrenta no país é um pouco o problema de segurança, né? Assim, de algumas áreas são mais perigosas que outras, enfim, mas também não são áreas que tenham grande concentração de brasileiros. Entendi. Esse seria o maior problema que o senhor encontra aqui como cônsul, talvez? Já houve casos, como em 2010, dos imigrantes que tentavam ir para os Estados Unidos que foram assassinados em Tamaulipas, né? Os 4 brasileiros num grupo de 72 estrangeiros. Então são casos assim fortes, né? A travessia da fronteira entre México e Estados Unidos já é uma história conhecida. Quando foram suspensos o acordo de visto entre o Brasil e o México, que havia isenção de visto para os dois países em 2005, havia muito brasileiro tentando ir para os Estados Unidos ainda.
Desde que o Consulado Geral foi aberto em 2009, esse volume de brasileiros presos, detidos ou deportados diminuiu bastante. Se em 2009 chegou a 190, o ano passado não chegou a 35. Então, você vê que é um número que já foi diminuindo, talvez porque as pessoas já não queiram mais ir para os Estados Unidos de forma ilegal e ser presos nas fronteiras. Como o cônsul disse, desde 2005 o visto para ingressar no México se tornou obrigatório para os brasileiros, o que limitou a entrada no país por um tempo. No entanto, uma inovação tecnológica facilitou novamente a vinda dos brasileiros para cá. Em 2009 havia muito problema no aeroporto da Cidade do México, que os brasileiros chegavam e estavam sem documentação e eram detidos. E aí os mexicanos estabeleceram um visto eletrônico que serve por 30 dias, então a pessoa pode tirar pela internet e já chega aqui sem precisar ir ao consulado tirar o visto. Né? Para a gente fechar, uma pergunta mais pessoal. O senhor gosta de morar aqui no México? Eu gosto muito, acho que foi uma experiência muito boa por esse período que eu passei aqui e passou rápido, então isso mostra que foi muito bom. E são esses brasileiros que vamos conhecer no próximo bloco. Qual seria a maior dificuldade que o brasileiro passa para se adaptar aqui no México? Maior dificuldade? A comida? Chegou a hora de irmos atrás de mais brasileiros na Cidade do México. Durante nossa visita à Embaixada Brasileira, reinaugurava o Centro Cultural Brasil-México, o que nos ajudou a conhecer um pouco mais da vida dos nossos compatriotas e da relação dos mexicanos com o nosso país. Trabalhar para difundir o idioma e a cultura brasileira no México é difícil? Na verdade, não, porque existe um interesse muito grande dos mexicanos em conhecer o México, conhecer o Brasil, principalmente a partir dos jovens, né? Então, todas as atividades que a gente faz aqui, as convocatórias que a gente faz, que são de curso regular de português e também de cursos de cultura, eles são muito bem aceitos, existe uma procura muito grande, então a gente normalmente fica com gente para fora, porque a gente não consegue atender todo mundo. E o centro tem a aprovação dos pequenos braxicanos. Quer ver só? Eu adorei que inaugurassem o Centro Cultural do Brasil, porque difunde a crença do Brasil, né? E tudo que o Brasil transmite para o México e para as pessoas de dois países como eu. Raquel, qual é a relação do mexicano com o nosso país? Eu acho que a relação, de uma forma geral, é de carinho, muito amor. Eles têm uma imagem um pouco estereotipada, mas um estereótipo positivo, né? De que os brasileiros são pessoas da festa, da alegria, do futebol, com exceção do último jogo que a gente perdeu pro México, foi uma vergonha aqui, mas essa é a imagem. Já faz um tempo que acabou esse jogo, mas não sai da cabeça deles, é impressionante. Não, foi uma alegria histórica para eles, foi o primeiro ouro deles e foi contra o Brasil, imagina o prazer. Y nosotros los mexicanos hemos recibido a los brasileños siempre con mucho gusto, mucha alegría y bueno, tenemos muchas cosas en común como el gusto por el fútbol. Gracias. Gusto pelo fútbol, pero ustedes ganaron la última partida, ¿eh? Pero fue muy divertido, todos la pasamos bien. Divertido para você, amigo? Divertido? Que é isso? Foi divertido para vocês? Não, para os brasileiros não. Não sei, mas vocês levaram uma bonita lembrança de prata, né? Essa amizade vai virar inimizade daqui a pouco. Aqui é melhor a gente parar por aqui com essa turma. O Brasil e o México têm muitas coisas em comum, mas também tem muitas diferenças, né? Inclusive, quando a gente mora no Brasil, o Nordeste é diferente do Sul, que é diferente do Sudeste, que é diferente da Amazônia. Essas diferenças que existem num próprio país de onde a gente elas se agravam quando a gente muda para um país diferente do nosso. A nossa língua é parecida, mas não é igual. E o português no México é realmente uma língua estrangeira, porque a diferença dos países que fazem fronteira com o Brasil, aqui o México faz fronteira com a Guatemala, com Belize e com os Estados Unidos. Se eu quero falar com meu filho e que ninguém me entenda no metrô, por exemplo, é só falar em português. Qual seria a maior dificuldade que o brasileiro passa para se adaptar aqui no México? Maior dificuldade? A comida? Talvez. A comida mexicana é muito gostosa, é muito saborosa, mas se você não come pimenta...
Eu venho de uma região do Brasil onde a comida é muito regional. A comida do Nordeste é muito típica, não é muito própria. Então, assim, quando você sai do Nordeste para outro país, dependendo do país, você tem uma certa dificuldade para se adaptar com a comida, principalmente porque no Brasil nós não temos o hábito de comer pimenta, exceto na Bahia. E será que a dificuldade para comer é a mesma que para cozinhar? A Luciene, que é chefe de cozinha, responde. Foi a primeira coisa que eu sofri aqui, foi quando eu cheguei e não encontrava ingredientes para trabalhar. Até que eu cheguei na Cidade do México e conhecendo brasileiros, comunidades brasileiras, eu comecei a encontrar produtos para começar a cozinhar. Luciene, qual é a saída que o brasileiro tem quando chega aqui e não gosta muito desse apimentado mexicano? Cozinhar em casa. E quem não sabe cozinhar como eu, por exemplo? Pois me contrata. Opa! E quais seriam os setores com maior e menor número de brasileiros? Olha, na música eu quase não conheço ninguém, não. Eu acho que na moda tem bastante, sim. Existe aqui um certo consenso dentro do imaginário mexicano de que os brasileiros são muito bonitos, tanto as mulheres como os homens. Então eu acho que por isso que os meninos e as meninas fazem tanto sucesso aqui. Então vamos procurar por esse enorme grupo de modelos e pelo seleto grupo de músicos. No México, a figura mais representativa da música são os famosos mariachis. Conhecidos pelas vestimentas típicas e pelas tradicionais canções mexicanas, esses artistas têm um ponto de encontro na cidade do México, a Praça Garibaldi. É aqui que eles vendem seu peixe, ou melhor, sua música, trocando para quem quiser ouvir e esperando ser contratados para serenatas e festas particulares. O Tatá, nosso próximo entrevistado, é músico e conhece bem esse lugar. Tatá, antes de mais nada, me explica por que você escolheu essa praça como nosso ponto de encontro. É porque a Praça Garibaldi aqui no México é como se fosse o ponto forte da tradição mexicana, né? Aqui todos os turistas, toda a gente que vem de todo mundo tem a obrigação de passar por aqui para conhecer, porque pelo lado musical a Praça Garibaldi é o ponto mais importante da música mexicana. Tatá tinha uma banda quando morava em Belo Horizonte. Durante a Copa do Mundo de 2006, eles foram convidados para tocar em um bar no México. Mal chegaram e assinaram um contrato de 1 ano com o dono do estabelecimento. Bom, a gente quando chegou, a gente tinha 2 pessoas que eram intérpretes da gente, não? Que levava a gente, trazia para tocar. E como a gente tinha um contrato, era mais fácil também, porque levava a gente e trazia. Mas quando a gente tinha que sair sozinho, era uma confusão. Para comprar um celular, a gente chegava como mudo, não? Então para a gente foi muito difícil. Então 3 aguentaram ficar aqui depois, mas os outros 3 já não quiseram ficar. E também tinham outros planos no Brasil, né? Atualmente o Tatá toca em bares e festas e pretende ficar por mais 3 anos no México para juntar dinheiro e voltar para o Brasil. Em alguns shows ele conta com a parceria de um outro brasileiro, o Cadu. Na verdade eu tinha um projeto chamado Casa Verde Coletivo, que é mais mistura, a gente fazia salsa, samba, reggae, até que o pessoal começou a pedir música brasileira. Então a gente começou a fazer um bar de domingo, um bar querida, chamava o bar, e deu muito certo, assim, a gente começou a se entrosar bem, a gente vai para outros lugares também do México, porque não tem muita batucada, né, assim, com qualidade, pode-se dizer assim, então a gente começou a viajar um pouco também com a batucada, projetos e tudo mais. É difícil encontrar um músico brasileiro aqui? É muito difícil. E é muito difícil porque os mexicanos, em geral, eles gostam muito de ouvir a música brasileira, mas por brasileiros tocados. Porque tem muito mexicano, músico mexicano toca música brasileira e toca muito bem. Mas por que então é difícil encontrar, se eles gostam tanto da nossa música? É porque, assim, como o México está muito perto dos Estados Unidos, muitos músicos brasileiros vêm para cá e daqui já vão para os Estados Unidos. Então ficam aqui 3, 5, 6 meses e já se vão aos Estados Unidos, né? Já todo mundo vai para lá. Mas, bom, no meu caso, eu gostei do México assim de uma forma especial. E também porque eu tive as oportunidades que eu tenho aqui, foi muito boa para mim e a gente conseguiu coisas importantes.
Tatá diz que o México ajudou a mergulhar em um outro lado da música brasileira. Fã do pagode, ele teve que entrar no mundo da bossa nova para agradar a uns fãs estrangeiros da nossa música. Rola também uma mesclagem de música brasileira com mexicana? Sim, e esse é o ponto que a gente, como músico brasileiro, temos que encontrar aqui. Que às vezes você tem que... Bom, a gente vai tocar no lugar e a gente não pode tocar 3 horas só de música brasileira. Então o que a gente faz, como a gente fez com os mariachi, a gente mistura a música mexicana com o ritmo brasileiro. Mas eles gostam, porque principalmente as mulheres mexicanas adoram que a gente fala bom dia ou buenos dias. Ah, então com o sotaque português você ganha mulherada aqui, é isso? Olha só, hein? Descobrindo os segredos do México com o Tatá, tá vendo? Para encerrar, resolvemos lançar um desafio. O Tatá e o Cadu, junto com seus companheiros de batucada, vão se unir a um grupo de mariachis. Vamos ver o que sai disso aí? E no próximo bloco, os modelos brasileiros na Cidade do México. Muita gente falava, mas você vai para o México modelar? Atualmente, cerca de 11 mil brasileiros vivem no México. A maioria desses imigrantes se encontra na capital. E uma grande parte desta turma vem trabalhar com moda. Os modelos brasileiros se destacam nas propagandas e passarelas mexicanas. Por isso, o país acaba sendo um destino bem atrativo para muitos profissionais dessa área. E o Marcelo é um deles. Eu comecei a trabalhar como modelo no ano de 2000, tá? Era do interior de São Paulo. Surgiu uma oportunidade, todo mundo falava, nem era modelo, nem tinha pensado em ser modelo. Todo mundo falava, por que você não tenta ser modelo, pela altura, isso e tal, pelo porte físico. Quando eu fiz o primeiro casting, fui para São Paulo, tinha 17 para 18 anos. Aconteceu, passei numa agência lá, comecei a trabalhar bem e comecei a me virar. Do interior de São Paulo para o mundo. Como modelo, o Marcelo pôde viajar para os 4 cantos, até parar no México. E foi aqui que resolveu descer da passarela para virar um empresário do ramo da moda. O porquê, na verdade, é porque a gente começa a enxergar uma determinada idade também, né? A carreira de modelo tem uma idade, então se você não procura um objetivo na sua vida para um futuro, você acaba ficando estacionado e quem está chegando novo vai passando por cima. Uma agência como a do Marcelo funciona como ponte entre modelo e o contratante, facilitando o trabalho entre ambas as partes. A Camila é modelo e trabalha com o Marcelo. Juntos, eles podem nos contar como é essa relação. Qual a maior dificuldade de trabalhar com modelo? A maior dificuldade, eu considero que trabalhar com o público é uma dificuldade, trabalhar com pessoas. E a grande dificuldade é a falta de responsabilidade. O modelo, às vezes, deixa a desejar no trabalho, ou às vezes acabam criando muito grupinhos, né? Ele tá certo, às vezes dá esses probleminhas, não? Dá. Acho que pontualidade também é isso. Modelos. Tem que tomar cuidado. E agora vamos inverter esse jogo aqui. E qual a maior dificuldade de trabalhar com uma agência? Então, eu acho que assim, depende, eu já troquei bastante de scouter. E quando você vai aumentando muito trabalho, muito modelo, aí acaba não dando tanta atenção. Mas com o Marcelo tá tudo bem. Qual é a vantagem de você, sendo brasileiro, ter uma agência de modelos no México? O Brasil é a terra do samba, a terra das mulheres bonitas. Então, como o Brasil é o maior exportador de modelos, te dá uma vantagem muito grande, te abre as portas mesmo. Demonstra experiência só pelo nome. E os modelos do nosso país também souberam aproveitar isso. Só que com o passar do tempo, a concorrência também apareceu. No México, por 7 anos, a Carmen e a Lívia têm experiência para falar sobre essas mudanças. O México era um mercado desconhecido. Muita gente falava, mas você vai para o México modelar, mas não é o eixo Paris, Milão, Nova York.
Mas aí descobriram que sim, tem muito trabalho aqui. E isso foi lotando um pouco o México. E realmente, a gente cuida nossa imagem, a gente, principalmente que está mais tempo, a gente sabe que tal produto a gente tem que ter cuidado, não dá para fazer por qualquer cachê. A nossa agência já tem um cuidado com quem mora aqui, tipo, tem que cuidar isso. E muitas vezes vem brasileiros que vão ficar 3 meses só, que aceitam cachês menores e isso vai prejudicando o mercado, né? Apesar das mudanças, o mercado ainda atrai muitos brasileiros, como as recém-chegadas Carol e Ludmilla. Eu tô amando, eu moro com a Lud, com mais 2 meninas, mas você sempre tem aquela, eu acho que a maior dificuldade pra mim era pensar no Brasil, putz, com quem que eu vou morar? Será que são chata? Será que fumam? Será que são, sabe, patricinha? Será que são isso? De quando eu cheguei, foi um negócio meio... a gente não se separa nunca mais. Vocês viraram irmãzinhas agora? Sim, a gente é muito amiga. Como é saber que você tá morando com a pessoa que pode ser a sua concorrente no seu próximo trabalho? Cara, a gente não tem isso dessa forma, sabe? Não tem, tipo, se ela pegar um callback e eu não, eu vou ficar feliz por ela, sabe? Vai ficar feliz porque ninguém atrasou o aluguel. Geralmente os modelos têm intenção de voltar para o Brasil, mas no caso do Stefano, o fim da carreira no México trouxe uma nova oportunidade. E quando um modelo quer pendurar a chuteira, qual seria uma boa saída para ele, Stefano? No meu caso foi a fotografia, né? Fui como 10 anos como modelo, porém já 5 anos fazia paralela com a fotografia. Cheguei em México em 2010, já estava um pouco assim cansado já do lado do modelo mesmo. Então comecei a investir mais dentro da fotografia, me dediquei total à fotografia. O modelo brasileiro é muito procurado aqui, e o fotógrafo brasileiro também? Em geral, o conceito mexicano eles valorizam muito mais do que é de fora, do exterior. E no meu caso está sendo bem aceito, porém não está no patamar que eu quero chegar. Que tem a minha questão aqui é implantar a moda mais forte no México, porque eu vi que o que falta é uma coisa muito amadora. No meu ponto de vista, que já morei em Milão, viajei à Europa, à Ásia e tudo, então, porque eu já vi e já vivi, aqui falta muita coisa ainda. Em uma vida fora do nosso país, com novos obstáculos e desafios, estes brasileiros buscam representar bem o Brasil como qualquer outro migrante na sua profissão, enfrentando suas dificuldades e atingindo as suas conquistas. E antes de encerrar, eu reuni todo mundo aqui porque chegou um momento muito importante na minha vida, que é a hora de virar modelo, né? A começar com a cara da foto. Como é que é a cara da foto? Tem que fazer carão. Carão. Agora o perfil. Não, menos pequeno, menos. Tá bom. Assim. É meu olhinho meio passando sinal de zap no truco. Tô contratado. Tá contratado. Agora uma desfilada de um futuro modelo internacional. Carão agora, hein? Paradinha. Pivô é bom. Carão. Aê! Gostaram? Semana que vem tem mais programa, tem mais brasileiros no México. Tchau, até sábado, até domingo.